A gente sempre ouve que o coração bombeia sangue, né? Ok, isso a gente sabe. Mas já parou para pensar como ele sabe exatamente quando bater? A resposta mostra que o coração é muito mais que uma bomba. Ele é uma peça de engenharia elétrica simplesmente impressionante, com um circuito secreto todo dele. Pois é, isso aqui não é só um órgão, é um sistema elétrico sofisticadíssimo. O coração funciona, na verdade, como um circuito autônomo, perfeitamente regulado que gera os próprios impulsos elétricos para ditar o ritmo da nossa vida. Então, que tal a gente fazer uma viagem? Vamos seguir o caminho exato dessa corrente elétrica, rastrear cada pulso para desvendar de vez o segredo por trás de cada batida do coração. Olha, como todo circuito elétrico que se preze, o do coração tem as suas peças especializadas. Tem uma fonte de energia, tem um portão de controle e, claro, tem a fiação de alta velocidade. Vamos conhecer cada uma delas agora. E aqui está o nosso mapa. Esse diagrama mostra os 4 componentes principais do circuito do coração. Temos ali o nodo sinoatrial, no número 1, o nodo átrio-ventricular, em 2, e a fiação, que é o feixe de His e as fibras de Purkinje, ali nos números 3 e 4. Juntos, eles formam a rede que comanda cada batida. E aqui fica bem claro o que cada parte faz. O nodo SA é a fonte de energia, sabe? O nosso marca-passo natural que dá o start. O nodo AV funciona como um portão, que cria uma pausa estratégica no sinal. E o feixe de His, junto com as fibras de Purkinje, bom, eles são a fiação de alta velocidade, que distribuem esse sinal para o resto do músculo. Ok, já conhecemos as peças, mas como é que elas trabalham em conjunto? Agora, a gente vai rastrear a jornada de um único pulso elétrico desde onde ele nasce até o momento em que ele provoca a contração final. Essa imagem aqui ilustra essa jornada de forma perfeita. Tudo começa lá no passo 1, o nodo SA dispara o pulso. Aí o sinal se espalha pelos átrios no passo 2, fazendo eles se contraírem. Quando chega no nodo AV, no passo 3, acontece uma pausa bem pequena, mas que é crucial. E por fim, nos passos 4 e 5, o sinal desce a toda velocidade pela fiação e se espalha pelos ventrículos de baixo para cima para garantir uma injeção de sangue bem poderosa. Então, o pulo do gato é este. Aquela pausa no nodo AV não é um defeito, é um recurso genial do sistema. Ela serve para garantir que as câmaras de cima, os átrios, terminem de empurrar o sangue para as câmaras de baixo, os ventrículos, antes que eles se contraiam. É a sincronia perfeita para ter a máxima eficiência. E o mais impressionante é que essa atividade elétrica toda é tão potente que a gente consegue medir ela aqui do lado de fora do corpo. É aí que entra uma das ferramentas mais importantes da medicina cardíaca. A grande questão é como a gente consegue espiar esse circuito interno sem precisar abrir o peito de ninguém. Como é que se transforma essa eletricidade invisível em algo que a gente pode ler e analisar? A resposta é o eletrocardiograma, ou ECG. Pensa nele basicamente como um voltímetro para o coração. Um detalhe muito importante, ele não mede a contração do músculo em si, mas a eletricidade que causa essa contração. Cada pico e cada vale nesse gráfico representam um evento específico acontecendo lá no circuito do coração. Vamos decodificar esse gráfico, então. Aquela primeira ondinha, a onda P, é o sinal inicial do nodo SA ativando os átrios. O pico bem grande, o complexo QRS, é a ativação em massa dos ventrículos, é o principal evento elétrico. E a onda T é o circuito se reiniciando, se preparando para o próximo pulso. Cada pedacinho da onda conta uma parte da história do ciclo cardíaco. Mas como qualquer circuito, às vezes as coisas podem dar errado. A sincronia pode ficar rápida demais, lenta demais ou simplesmente irregular. Duas falhas comuns são a bradicardia, que é quando o circuito trabalha muito devagar, e a taquicardia, quando ele está acelerado demais. No ECG, isso fica muito claro. Os intervalos entre as batidas ficam ou muito longos ou muito curtos. O termo geral para qualquer irregularidade no ritmo é arritmia. Pode ser uma falha, um curto-circuito ou qualquer desvio do sinal padrão. E é por isso que ler a voltagem do coração com um ECG em exames de rotina é tão importante, porque muitas dessas irregularidades podem ser detectadas justamente assim. Quando a gente olha para tudo isso em perspectiva, é impossível não se maravilhar com a engenhosidade desse sistema, que evoluiu ao longo de milhões e milhões de anos. Pensa nisso. Durante o nosso desenvolvimento, só 1% das células musculares do coração recebem uma missão diferente. Elas deixam de ser células de contração para se tornarem a fiação especializada desse circuito elétrico que tem ritmo próprio. É um exemplo impressionante de engenharia biológica.
De um marca-passo natural a uma rede de distribuição perfeitamente sincronizada, o sistema de condução do coração é uma verdadeira obra-prima. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. O que mais a gente ainda pode aprender com ela sobre design e eficiência?